Olá, tudo bem? Mauro Henrico falando. É um prazer enorme, indescritível, poder participar dessa conferência, deste projeto tão importante que é o Aos Ouvidos. Agradeço enormemente o convite da Denise, de toda a equipe. O Aos Ouvidos é uma maneira de estar mais próximo das pessoas. Um time enorme, um time grandioso de pessoas, profissionais competentes de diversas áreas, da nossa parte cultural, eu aqui representando um pouco da gastronomia brasileira, profissionais renomados da área da saúde mental, enfim, outros continentes também. Então, é muito bom poder falar para vocês um pouco sobre a minha área, sobre a minha experiência e levar aos ouvidos de todos um pouquinho daquilo que nos toca. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gastronomia de raízes e senso de pertencimento que isso traz para o indivíduo e a cultura que traz para o ser coletivo. A gastronomia, na minha opinião, como diriam, puxando a sardinha para o nosso lado, a gastronomia talvez seja a maior forma de apresentação cultural de um povo. Acho que é através do que a comunidade, né, o coletivo come, a forma que eles fazem ali o seu cozimento, a sua cocção, da pesca também, da caça, da agricultura. Aquilo é uma marca identitária de um povo e talvez seja a melhor maneira que a gente tenha de observar e compreender uma sociedade. Mas a gastronomia também é muito importante na percepção do indivíduo e na sua construção de pertencimento, tanto do ponto de vista profissional, que é o meu caso, também do ponto de vista pessoal, para aqueles que não são profissionais da área da gastronomia, mas que desempenham um papel de cozinheiros no lar, de colhedores, né, coletores, de pescadores, de caçadores, e também daqueles que desempenham o papel de consumidores, que também fazem parte dessa importante cadeia que nos sustenta e nos dá vida. Eu vou apresentar um pouco, sou cozinheiro, estou chefe de cozinha em João Monlevade. É um projeto muito importante que a gente tem aqui, além do restaurante, que é o Solar. Também estamos fazendo uma reparação da feira, trazendo para a feira de João Monlevade, a Feira Solidariarte, um papel mais de identidade da comida de quilombo, da comida regional aqui da região do Rio Piracicaba, do Médio Piracicaba, que engloba algumas cidades importantes da nossa região, como João Monlevade, Bela Vista de Minas e o próprio Rio Piracicaba. Então, eu estou vivendo um momento muito legal de poder transmitir para as pessoas e para a comunidade um pouquinho dessa identidade gastronômica regional, da nossa região. Eu, como bom mineiro, sei que a nossa conversa, as nossas interações, elas começam na cozinha. Ao contrário de outros estados, que a gente sabe que a sala, né, tem a sala de estar, a sala de visitas. Aqui em Minas Gerais, a gente se reconhece na cozinha, recebendo um bom café, recebendo para comer ali um bom queijo, como todo mundo sabe, um pão de queijo. Então, na minha própria identidade de formação, na minha própria formação como pessoa, eu já tive esse contato direto
com a gastronomia que hoje se chama gastronomia de afeto. Muito se fala hoje em gastronomia de afeto e, na minha percepção, ela não se fala apenas da comida que se vai ao prato, da forma de cocção que vai ser produzida para representar uma história daquela pessoa, daquela família, daquele grupo de indivíduos, mas também da recepção a estas pessoas. Então, é muito comum, piada nacional, uma ótima piada, inclusive, que é verdadeira, que aqui em Minas a gente recebe todo mundo com um bom café, feitinho na hora, e um queijo Minas sempre na mesa. Então, faz parte da nossa identidade cultural a gastronomia como um senso de coletividade em Minas Gerais. É em volta do fogão de lenha, em volta do fogão, que as famílias se unem, que os amigos se cruzam e que muitas boas histórias da construção do nosso povo aqui foi escrita e criada. Quando eu falo em gastronomia de raízes, além dos tubérculos, né, são os nossos alimentos de raízes, eu tenho dito muito que a maneira mais importante do ser humano é entender-se a si mesmo. Eu costumo falar com as pessoas que se derem uma foto, serem 7 fotos, na verdade, né? Se a cada dia da semana a gente receber uma foto do prato do almoço de um indivíduo, a gente consegue obter muitas respostas sobre aquela pessoa. Se ela é pobre, se ela é rica, se ela está de dieta, se ela não está, se ela está doente ou não, se ela come em casa ou come fora de casa, se ela mora perto do mar ou se ela mora mais no interior, né, de um país, enfim, de um continente. Então, o alimento e a apresentação dele é uma das formas mais importantes que a gente tem de identificar o povo e identificar o indivíduo. E eu, durante muito tempo, tenho buscado resgatar esta tradição da boa gastronomia, não só em Minas Gerais, mas como um todo no nosso país, separando o país não em estados e não em regiões, mas em biomas, que é a forma como nós, cozinheiros, conseguimos interpretar e observar o nosso mapa da República aqui. Então, para ser muito sucinto e passar para algumas coisas que eu quero falar, eu gostaria primeiro de falar no sentido lato sobre os biomas brasileiros e a representatividade que ele tem. Alguns deles que eu considero, que eu conheço mais, considero mais relevantes aqui na minha região, que é uma região de Mata Atlântica, que também tem muita influência. O Brasil é um país de dimensões continentais e que hoje, pela questão da nossa interação entre as regiões, entre os estados, a gente consegue fazer uma comida que não é mais apenas regional, mas nacional. Pegando um pouco da comida de Cerrado, lá na ponta, no sul, da cultura pampa, com a nossa grande e inesgotável fonte de alimentação e de bênçãos, que é o nosso bioma amazônico. E é muito legal para nós, brasileiros, termos essa infinidade de produtos, de insumos, de alimentos e de possibilidades.
Então, para falar um pouco sobre alguns dos biomas que mais são importantes aqui para a nossa construção regional, que a gente trabalha mais, no nosso caso aqui, falar um pouco da comida da Mata Atlântica, que é uma comida que possui uma característica muito peculiar em relação à carne de caça, que quando a gente fala de caça, né, a gente imagina grandes caçadores, como nos filmes internacionais, mas aqui no Brasil a gente está falando de uma caça de subsistência que é muito relacionada à cultura indígena, principalmente aqui no nosso país, e que conseguiu traduzir em boa alimentação e bons processos, novos processos de cocção internacional através da cultura dos nossos nativos aqui, dos nossos índios. E é uma alegria muito grande fazer parte diretamente desse bioma que é tão rico de flora e de fauna. Para além da questão prática, da questão territorial, a interação entre os povos, né, no nosso país, especificamente os portugueses, europeus, de maneira geral, os nossos nativos e também os negros, né, os afrodescendentes, nós tivemos ali uma sorte enorme de poder ter uma mistura muito boa de ingredientes e de modelos, de técnicas de preparo e cocção, que transforma a nossa gastronomia em uma das mais respeitadas e importantes do mundo. O grande problema disso é que houve, durante muito tempo, hoje muito menos, um processo de exportação dos nossos talentos, uma exportação dos nossos profissionais da área da gastronomia. E é um problema muito sério que a gente tem no mundo inteiro em relação à psique e à psicologia, de fato, dos profissionais da área da gastronomia. Isso é um problema internacional que no nosso país não é diferente, mas é trazido de uma forma muito mais latente pela questão econômica, que diferentemente, né, de muitos outros países que também são destaques internacionais, a gente não consegue equiparar. E aí você ser estrangeiro, muitas das vezes, num ambiente que já é hostil, que já é muito difícil, causa muitas dificuldades. E alguns estudos já mostram o grande número de problemas com alcoolismo, drogas, relacionadas diretamente à profissões, né, ligadas à gastronomia e esse serviço de restaurantes à noite, por diversos fatores, como a pressão, como a falta de vida social, visto que para vocês irem ao restaurante, para as pessoas terem um momento de lazer, aquelas pessoas que prestam um serviço naqueles horários, elas têm que abrir mão do próprio lazer. E com esta restauração que a gente busca da gastronomia de raízes, para além do território, para além dos insumos, uma das principais bandeiras nossas é buscar trazer o próprio indivíduo para o seu senso de pertencimento, qual seja, colocar o cidadão perto e próximo dos seus. Grandes restaurantes ao redor do mundo são restaurantes chefiados por pessoas, por cozinheiros,
que pertencem àquele ambiente, que pertencem àquele terroir, que pertencem àquele bioma. Por quê? Porque aquilo causa uma relação identitária, ele já é criado, ele já é parte daquilo. E este senso de pertencimento, amparado e acompanhado da questão do requinte que a gastronomia tem hoje, da questão do trabalho, ele cria, ele gera no indivíduo um senso de coletividade também muito maior e de melhora interna, porque ele se reconhece com os seus. Não significa que nós não podemos estar em outras cozinhas fora, né? Mas é importante que, na minha profissão, que o profissional ele se conecte com o alimento, ele se conecte com as pessoas ao seu redor e que ele se sinta parte daquilo. Para dar um exemplo prático e mais fácil, um grande amigo que é francês e hoje trabalha com a nossa cozinha brasileira, ele ama trabalhar com a gente, ele gosta muito, mas é notável, né? É manifesto o distanciamento dele para com aquilo. Em certos momentos é como se a pessoa não fizesse parte daquilo. Então, o resgate da gastronomia de raízes, a importância desse senso de pertencimento, de acolhimento e de percepção cultural é algo com que a gente tem trabalhado muito, lutado muito e buscado muito divulgar isso para que outros profissionais também compreendam que podem fazer coisas muito boas, muito legais, mas vinculadas à sua história, ao seu povo e a si mesmo. Hoje no Brasil nós temos um número muito alto de Pernod e de outras doenças relacionadas, doenças mentais também relacionadas à alta carga de trabalho. A depressão, por exemplo, é uma doença muito presente também no meio gastronômico, porque acontece dessa falta de pertencimento e de associação com o porvir, como se a pessoa ficasse ali sem um entendimento prévio do que está por vir. E isso é um cemitério de sonhos, né, na cabeça das pessoas. Eu sempre pensei em ir além dos pratos e para além da entrega do insumo e da cocção, para levar um pouquinho da nossa cultura, da nossa tradição mineira de receber à mesa, de se conectar com as pessoas na cozinha, para os profissionais também, para que eles se sentissem, de certa forma, acolhidos, preenchidos e amados, por que não? A nossa profissão é uma profissão de muita entrega, de muita devoção, resignação, também de muitas horas e muitos momentos prazerosos, mas que a gente busca que todos estejam muito bem para irradiar um pouco dessa bonança para todas as pessoas. E ser raiz nesse fato não é ser antigo, não é ser Nutella. Ser raiz nesse fato, neste contexto da gastronomia, ser raiz não é ser só o coletor de tubérculo, é se identificar através do alimento, através das técnicas e através da forma de cocção,
através dos seus. E eu acredito que os próximos momentos, né, da gastronomia brasileira vão ser muito mais leves e felizes, porque as pessoas, de forma geral, já têm se reconhecido dessa forma e já têm se compreendido como uma peça importante na construção cultural do seu povo, não apenas como um prestador de serviço que entrega o prato, mas como um formador de cultura, um formador econômico e também do seu próprio eu, né, do seu próprio ser. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos pela paciência. Novamente, como eu comecei a minha fala, preciso falar do prazer que é, da alegria que é participar de uma conferência internacional de um peso tão grande, e eu estarei aqui sempre e os nossos pratos estarão sempre para contar um pouco da história do nosso povo, que é tão bonita, da história dos nossos antepassados, dos nossos passados e dos nossos presentes. Porque conseguindo contar essa história muito bem, a gente consegue fazer um futuro maravilhoso. Um abraço a todos, até mais.